E aí, nação, beleza? Começando mais um Timão TV. Antes de mais nada, salve, salve pra toda a rapaziada aí, beleza? Nação, daquele jeito, se possível, bique, estilingada, voadora, meia-lua, pedrada, bomba, o que tiver aí pra dar o like, tá valendo, beleza? E também não se esqueça de se inscrever, que é importantíssimo também, beleza? Nação, antes de mais nada, já vou deixando avisado aí. Todo mundo já sabe, mas vou avisar mais uma vez, né? Tá tudo parado, então, né? As notícias estão daquele jeito, beleza? Mas espero que vocês curtam. Siga meus bons e vamos nessa. O lateral esquerdo Guilherme Arana mal chegou no Atlético e arrumou confusão. Isso porque, em recente entrevista, o defensor mostrou-se contrariado a uma possível redução salarial no clube mineiro. Na visão do ex-corintiano, os jogadores não têm nada a ver com isso. E ele disse: "O pessoal do Atlético passa para nós, estamos discutindo. Porém, ainda não tomamos nenhuma posição, porque ali são os capitões que estão conversando entre eles. Capitões de todos os clubes. Acho que não justifica a redução. Está paralisado porque deve paralisar. Você vê na televisão pessoal comentando para evitar ficar na rua porque a coisa é muito séria. Eu acho que a gente, jogador, não tem nada a ver com isso. Temos que seguir as coisas que o pessoal vem passando na TV e o que os doutores falam. Essa redução de salário, na minha opinião, não convém, porque é o mundo que está paralisando. Nós jogadores vamos ter nossas reuniões e vamos entrar em um bom senso. A melhor coisa sairá, tanto para o Atlético quanto para nós jogadores", declarou o atleta. Em resposta rápida, veio o presidente e se pronunciou, falando que sim, se alguns jogadores ou funcionários estiverem insatisfeitos, devem pedir desligamento do clube. E ele disse: "Em primeiro lugar, eu penso em defender o clube. Eu não fico muito preocupado se o atleta chiou ou não. Se o funcionário chiou ou não, se alguém estiver insatisfeito, pode comunicar que a gente faz o desligamento, não tem problema nenhum. O que eu tenho que fazer é defender primeiramente o plano do clube", rebateu o mandatário do Atlético. Bom, nação, agora eu quero a opinião de vocês, beleza? Será que realmente depois dessa confusão ainda vai ter clima para o Arana jogar futebol dentro do Atlético? Será que realmente ele vai aceitar tudo isso, né? Será que não seria bom ele vir para o nosso timão, né? Até porque o manto o aguarda, né? Mesmo depois dele ter falado algumas coisas que não gostamos muito, mas ele é um ótimo profissional, isso não podemos negar, e seria um bom reforço para o timão. Vocês não acham? Deixe no comentário aí. Enquanto o futebol está paralisado por conta da pandemia e os jogadores começaram as férias antecipadas de 20 dias, os bastidores do Parque São Jorge continuam agitados e as reuniões online são frequentes. Candidato a presidente do Corinthians nas eleições passadas e membro do movimento Corinthians Grande, o advogado Felipe Azabella conversou e deu uma reportagem e previu o melhor e o pior cenário para o clube e se as dívidas da gestão Andrés não forem controladas. Vejam aí, galera, vou estar passando para vocês, sim, as perguntas e as respostas, beleza? Vamos lá. A pergunta foi o seguinte: chegar ao nível do que aconteceu com o Cruzeiro pode ser o pior cenário? E ele respondeu: "Eu não gosto muito de comparar com o Cruzeiro. São histórias, torcidas e problemas diferentes. O que tem em comum é que a gente pode fazer essa comparação com as má gestões, a falta de transparência e de informação." Pergunta: o que pode acontecer com o clube? Resposta: um clube que fatura metade do que ele deve, ou seja, a dívida é 2 vezes maior que o faturamento. Logicamente que vai chegar um momento em que vai ficar sufocado financeiramente. É óbvio que isso reflete no nível técnico e pode levar a um rebaixamento, como aconteceu com o Cruzeiro. E o Felipe reforçou: "Nós tivemos uma história muito próxima a isso. Foi na saída de Alberto, ex-presidente. Obviamente que são situações diferentes. Isto foi há 13 anos atrás, mas o Corinthians não foi rebaixado só em 2007. Não foi em dezembro de 2007 que o Corinthians começou a ser rebaixado. Foi lá atrás, com dívidas, com corrupção e com uma série de coisas." Pergunta: então você considera o perigo de rebaixamento algo concreto se nada for mudado? Resposta: lógico, você tem uma dívida de 700 milhões, fatura 300 milhões e não para de gastar.
gastar sem qualquer limite. Então já está sufocado com dívidas fiscais altíssimas, com problemas do estádio, de débitos com os próprios atletas, débitos com uma série de fornecedores, precisando negociar jogadores. É o famoso vender o almoço para comprar a janta, ou seja, já ficando sufocado financeiramente, a qualidade técnica vai caindo. Aí chega uma hora que não pode mais ser suficiente para disputar títulos nem para jogar em alto nível. Pergunta: e qual seria a solução então? Baixar os salários de quem ganha mais? Contratar jogadores mais baratos? Resposta: não necessariamente. Acho que passa por uma melhor gestão do clube como um todo. Você precisa aumentar a receita. O grande segredo é o aumento da receita, lógico, e controlando as despesas. Pergunta: e o que teria que mudar então em relação ao futebol? E ele respondeu: o que acontece é que, por exemplo, teve um levantamento do jornalista Fernando Galvão. Ele falou que nos últimos 2 anos o clube contratou só para a equipe principal 64 jogadores. Não tem como o elenco render em 2 anos com 64 jogadores. Seria muito melhor do ponto de vista técnico que ano a ano você trocasse de 3, 4 a 5 jogadores. Só as peças principais ou que estiver faltando no elenco. Pode colocar aí 2 ou 3 promessas apostas. Então, que você tenha aí 10 ou 12 jogadores e não 64 em 2 anos. Veja a diferença, isso impacta de forma gigantesca na nossa folha. Até porque, depois que esses jogadores são contratados, alguns não conseguem jogar o que o clube faz, entendeu? Tem que emprestar e ficar pagando o salário mesmo assim. E por fim, foi feita a última pergunta: o Corinthians pode se tornar um clube viável financeiramente sem dívidas? E ele respondeu por fim: é o que eu sempre falo. Ninguém quer ser campeão de balanço financeiro. Não precisa ter o melhor balanço, o mais bonito e ser o clube mais rico. A grande questão é ter receita para montar uma equipe competitiva. Pega o Manchester United, Real Madrid, Barcelona, esses clubes têm dívidas gigantescas milionárias. Você vê os valores absurdos das dívidas desse clube. Então sabe que o problema aqui é você ter uma receita muito abaixo dessa dívida e não conseguir arcar com isso mensalmente. Bom, nação, então é isso. O Corinthians realmente vem pecando em várias questões aí. Espero que depois, dessa paralisação ele volte com tudo e realmente eu acho que não tá dando mais esse presidente, hein? Vamos que vamos. Deixe nos comentários aí. Muitos torcedores do Corinthians acabam esquecendo, mas o clube tem ligação direta com um dos maiores astros da seleção portuguesa nos últimos tempos. Naturalizado, o ex-meia Deco começou sua carreira no Parque São Jorge e chegou a jogar 2 partidas oficiais com a equipe alvinegra em 1996. E anos depois, ele quase voltou ao clube. Em 2010, o luso-brasileiro assinou com o Fluminense, onde teve grande passagem e até hoje é lembrado. Antes de fechar com os cariocas, ele teve a chance de fazer valer a pena o ditado que diz que o bom filho a casa retorna. Na época, sim, poderia voltar ao Corinthians, disse o jogador, mas ele reforçou: mas teve 2 coisas diferentes para eu voltar escolhendo o Fluminense. Uma era o Muricy, que era a garantia de um treinador de sucesso, e o segundo era a forma em que o Fluminense vinha jogando, E até então, Celso Barros foi quem foi buscar e assinou tudo. Então realmente isso fez a diferença. Com a camisa do Fluminense e sempre com o papel de protagonista, o ex-jogador conquistou o Brasileirão em 2010 e 2012. O curioso é que os 2 jogos dele pelo Corinthians foi justamente contra o tricolor do Rio de Janeiro, em 1996. O outro foi contra o Atlético Mineiro na mesma temporada. Na Europa, cabe destacar, Deco vestiu as cores gigantescas como o Porto e o Barcelona, onde tem reconhecimento até os dias de hoje. Bom, nação, deixe nos comentários aí, vocês chegaram a ver o jogo do Deco? O goleiro Júlio César fez história pelo Corinthians ao conquistar 9 títulos, inclusive o Brasileiro de 2011, onde foi titular absoluto da meta alvinegra. Em 2012, apesar de ter perdido a posição para então desconhecido Cássio Ramos, iniciou uma amizade com o hoje ídolo do Timão, apelidado carinhosamente pela fiel de Gigante. Perguntado sobre a atual fase de Cássio no gol do Corinthians, Júlio saiu em defesa do criticado camisa 12, responsável por falhas no gol do Timão na atual temporada. Na visão do ex-arqueiro alvinegro, Cássio atravessa apenas uma fase ruim, e ele disse: o Cássio é o maior goleiro da história do clube.
pelos títulos e logo será aquele com mais jogos, com todo respeito aos outros, como Ronaldo e Dida, que tem o maior carinho. Os títulos mais importantes foi o que ele ganhou. No Corinthians é assim, sempre tem pressão, cobrança e ele já está acostumado. É só um momento e pelo grande goleiro que é, logo então pedindo a seleção de novo. O Cássio é amigo, companheiro e sincero, é um cara que só quer o bem e deseja as coisas boas. A ideia de Júlio, atual goleiro do RB Bragantino, é retornar ao Corinthians no futuro. Ele não descarta essa possibilidade e ainda como jogador, mas acredita que como dirigente pode acontecer. Bom galera, o que vocês acham aí? E aí nação, beleza? Terminando mais um Timão TV. Antes de mais nada, já agradeço a todos de coração por estarem acompanhando aí mais uma vez, beleza? Aquele forte abraço, até a próxima e falou!